pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 2 da revisão da quarta semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados, revisão da quarta semana, parte 2. Na parte 1 da quarta semana, a gente viu uma introdução ao agrupamento de dados, vimos os algoritmos caminhos e DBSCAN. Agora a gente vai continuar trabalhando com o agrupamento de dados e vamos falar de algoritmos hierárquicos. A gente viu que tem duas abordagens, né, os algoritmos hierárquicos, a aglomerativa e a divisiva, sendo que a aglomerativa é a mais utilizada. E na Scikit-learn a gente tem a classe Agglomerative Clustering que implementa o algoritmo hierárquico com essa abordagem aglomerativa. Os principais parâmetros são o N-clusters e o linkage. N-clusters, números de grupos, então ele tem que receber um número de grupos, como acontece no caminhos. E o linkage é o critério de ligação. Nós temos o critério de ligação single ou simples, que a distância para fazer a aglomeração entre grupos é considerada a distância mínima entre um objeto de um agrupamento e outro. Ela é indicada para formas não elípticas e ela é mais sensível a ruídos. A outra, tem outros critérios de ligação, mas os dois principais é o single e o ward. Né? No caso do ward, ele trabalha com similaridade, considerando a distância dos pontos antes e depois da fusão. Ele funciona melhor para agrupamentos esféricos e elípticos e ele é menos prejudicado por ruídos. Aqui a gente vai executar o algoritmo de agrupamento aglomerativo, né, para três bases de dados, x1, x2, x3. x1 é Make Moons, aquela que não é elíptica, esférica, que parece uma luazinha. E eu estou fazendo dois agrupamentos com Make Blobs. Aqui é a primeira vez que a gente usa o Random State diferente de 42, porque a gente quer um agrupamento um pouco diferente. Então eu coloquei o Random State igual a 1, para a gente gerar a base de dados x3. Depois eu faço um laço de repetição para executar o algoritmo para cada uma das bases. E o resultado, na forma de gráfico, a gente vê aqui para as três bases de dados. No caso da x1, o número de agrupamentos padrão é 2. Tá certo, mas o critério de ligação padrão que ele usa é o ward. Então, para essa base de dados, não funciona muito bem. E no caso da x2 e da x3, o número de agrupamentos não está correto. Então, ele não detectou muito bem os grupos. Para a gente ter os melhores valores de parâmetro para esse algoritmo, é interessante a gente também fazer variações e avaliar a medida de silhueta do algoritmo, né, do agrupamento feito pelo algoritmo. Como que a gente fez aqui? A gente criou um código onde a gente varia o valor de K para o critério de ligação single e ward. E aí a gente vai observar o resultado aqui. Aqui a gente está considerando também aquele caso, né, que a silhueta só funciona para 2 ou mais agrupamentos. E quando eu executo esse código aqui para as três bases de dados, a gente observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, na base x1, que são agrupamentos não elípticos, o melhor valor de silhueta foi o ward 6, mas a gente sabe que não é esse valor porque a gente viu no gráfico, né? O melhor valor, na verdade, vai ser o single 2. Beleza. No caso do x2 e x3, seria o ward mesmo e ele acertou ali o número de agrupamentos. Beleza, melhor silhueta deu certo. Mas então a gente precisa adotar alguma estratégia para detectar se o agrupamento não é elíptico. Se a gente observar na silhueta da x1, os valores eram negativos quando eu tinha o single 6, single 5, single 4. Então esses valores negativos, eles são um indício de que eu tenho agrupamentos não elípticos. E aí, se eu tenho valores negativos no single, indicando que são agrupamentos não elípticos, então é melhor eu pegar o single com o melhor K, com a melhor silhueta, o single e o K com a melhor silhueta. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente fez essa análise que está falando aqui para vocês
Então, se eu considerar só o maior valor da silhueta, não é o ideal quando os agrupamentos não são esféricos. Então, a gente pode usar essa estratégia que a gente falou. O que a gente faz aqui então? A gente criou uma função chamada busca_contig, que ela busca a quantidade de silhuetas negativas que deu usando o algoritmo, variando o K ali para um determinado critério de ligação. Aqui a gente faz aquela questão da silhueta só funciona para 2 ou mais agrupamentos, e eu vou contando quantas vezes a silhueta ficou menor do que 0. Além dessa contagem de silhueta menor do que 0, eu retorno o melhor K e a melhor silhueta que foi encontrada. Ela retorna 3 valores essa função. Eu tenho uma outra função chamada busca_klink, que busca os melhores valores para o K-single, né? O silhueta single. Na verdade, ela busca primeiro para o single, aí a gente vai observar o quê? Busquei para o single. O número de silhuetas negativas é maior do que 0? Sim. O valor da melhor silhueta é maior do que 0? Porque a gente tem um problema também. Se todos os valores de silhueta der negativo, então é porque o algoritmo está funcionando muito mal, mesmo com o single. Mas se eu tenho negativo e o melhor valor de silhueta é positivo, então eu vou pegar o agrupamento single. Aí eu retorno o quê? O K, né, de vizinhos que teve para esse single, e retorno single, que é o critério de ligação que vai ser o mais adequado. Se não aconteceu isso, aí eu vou fazer a busca usando o critério de ligação WARD e vou pegar a silhueta ali que teve o K que teve a maior silhueta. Aqui eu tenho a função executa_gg, que a gente já viu, né? Ela só executa o algoritmo. E aqui nesse laço de repetição, eu estou primeiro chamando a função busca_klink para ver qual que é o melhor valor de K e critério de ligação, e depois eu executo o algoritmo para a gente ver o resultado. Se a gente observar aqui, ó, essa estratégia nossa funcionou relativamente bem, né? O X1, melhor critério de ligação, é o single, e o K igual a 2, ele formou bem os agrupamentos. X2 também formou muito bem, e o X3 também. Então essa estratégia ela não é um oráculo, né? Ela não quer dizer que ela sempre vai funcionar, mas é uma estratégia que pode ajudar bem a gente. E assim, pessoal, a gente chega no fim da quarta semana, na parte 2 da quarta semana. E aí a gente faz as mesmas recomendações para vocês tentarem refazer os códigos, tentarem resolver os exercícios, revisar o conteúdo e realizar pesquisas complementares. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos para vocês. E para a gente finalizar o nosso curso, é importante, né, que vocês pratiquem todo o conteúdo que a gente viu nesse curso, porque ele envolve programação, revisitar os problemas e os exercícios, tentar resolvê-los sozinhos. Vocês podem se aprofundar mais usando as referências que a gente disponibilizou no nosso livro texto. São todas referências de domínio público. A gente recomenda que vocês busquem sempre pelo constante aprimoramento. E uma fonte para vocês buscarem esse aprimoramento é a nossa plataforma Mais IFMG, que tem diversos cursos nas mais variadas áreas. Então acessem, né, mais.ifmg.edu.br, vejam a grande diversidade de cursos que a gente tem lá. Para finalizar, vocês vão fazer a avaliação final do nosso curso, para vocês obterem um certificado. Vocês devem ir até a sala virtual, né, responder o questionário de avaliação final. É um questionário com 10 perguntas de múltipla escolhas, baseado no conteúdo que a gente estudou. E a gente encerra por aqui, pessoal. Até mais, bons estudos para vocês.